Nos assistem em todos os cantos deste planeta azul. Seja pela web, Tech Cable, canal 19, TV Vila Imperial, e também pelo nosso endereço eletrônico em YouTube, youtube.com/Dossiê História, onde você poderá assistir a nossa programação já passada. Finalmente, um olá para os nossos telespectadores que nos seguem no Facebook, em facebook.com/Dossiê História, onde você poderá acompanhar flagrantes da nossa programação e alguns registros históricos. Olá ainda aos telespectadores cativos e aos eventuais que assistem à nossa programação. Hoje um programa especial, nós estamos ao vivo agora de manhã, já preparando a nossa programação de Natal, estamos gravando e ao mesmo tempo estamos ao vivo. E vamos fazer hoje um programa especial fora da nossa rotina comum. Esse é o último programa ao vivo que faremos no ano de 2017. O programa da próxima semana já será gravado. Hoje, dia 19 de dezembro de 2017, uma terça-feira, estamos iniciando a nossa programação e vamos trazer aqui a nossa parte jornalística. Um primeiro vídeo do senhor Lula da Silva, que está em pré-campanha, andando aí pelos municípios do Rio de Janeiro e Brasil afora. Ele tem tido uma grande desilusão, né? O PT realmente está em estado de agonia. E o Lula recentemente fez um discurso, um comício, se não me falha a memória, em Nova Iguaçu, ou um outro município aí do Fluminense, e falou uma grande bobagem, defendendo o Sérgio Cabral, defendendo a roubalheira. Quer dizer, ele, na realidade, oficializou aquilo que ele sempre fez na vida como presidente da República, como político, né? Que é roubar. Então, vamos assistir esse vídeo e, em seguida, vamos fazer uma reflexão sobre as palavras dele. Porque eu estou triste com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de
Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem este Estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram o povo brasileiro e roubaram o dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Eu nem sei se é verdade, porque eu não acredito em tudo que a imprensa fala. A profundidade das palavras do Lula, né? Que ele diz que está indignado porque os governadores do Rio de Janeiro estão presos por corrupção e que ele acha que isso é um absurdo, que pelo fato de esses governadores apoiarem, estarem ao lado dele na política, podem roubar à vontade. Quer dizer, isso é que está aí. Então é muito importante que todos assimilem e analisem as palavras do Lula e para, mais uma vez, ficar patente, ficar caracterizado que ele realmente é uma pessoa que faz a apologia da roubalheira. O PT é um partido apologista da roubalheira, não é só o Lula, não. Todos que seguem o PT e que ainda mantêm-se na defesa de Lula da Silva são pessoas desonestas, são pessoas que não pensam no Brasil, pensam só no interesse deles. O Lula é bom para eles porque vai vamos dizer assim, teoricamente, supostamente, assumir um novo mandato presidencial para que eles possam se abocanhar de cargos públicos e fazer as trampolinagens que o PT, que a militância do PT sempre fez em todos os níveis, nível federal, estadual e municipal. Agora, tem muita gente em nossa cidade que era do PT e já está sambando fora, já está indo para outros partidos, porque já chegou à conclusão que não adianta mais se sustentar em cima do PT. Então já estão pegando outra sigla de esquerda para continuar nos seus esquemas de busca de um cargo público de poder. Então é essa a situação. Agora, nesta mesma linha de raciocínio, vamos assistir um outro vídeo da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff falando em espanhol. Imaginem vocês, caros telespectadores, que a Dilma nem português ela fala. E aí foi se meter a falar em espanhol. Vamos ver o que ela fala do Bolsonaro em espanhol para líderes da América Latina contra a direita. Vamos lá. Que lideranças cresceram no lado conservador? A extrema-direita, liderada por aquele senhor que porque nós outros no Brasil, nós outros não tivemos uma transição da ditadura para a democracia em que nós outros julgamos os torturadores. O Brasil sempre teve uma tradição de acordos por em cima. E houve uma lei de anistia recíproca. Como Uruguai, tentamos modificar esta lei. Para modificá-la, teríamos de recorrer primeiro ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, nós outros perdemos a guerra por uma anistia não recíproca. Então, é possível que um senhor suba em la tribuna em Brasil e vote a favor da ditadura, da tortura e do torturador. É esse senhor, Bolsonaro, que é a grande produção do golpe. O golpe produz a extrema-direita. É muito engraçado, né? Esse vídeo dá até para colocar num programa humorístico. Mas essa é a nossa realidade, né? A Dilma. Essa mulher é uma cara de pau, né? Na última eleição que ela roubou via o cartão de crédito dela, aquele cartão institucional, uma loucura. Foram milhões e milhões, quase R$1 bilhão que ela sonegou através do cartão corporativo dela. A justiça ainda vai chegar na nossa ex-presidente Dilma Rousseff.
Eu tenho essa esperança. E ela vai ter que pagar muito pela roubalheira e pelo governo desastrado com que ela liderou o país durante 5 anos. Muito bem, agora vamos passar a um tema internacional sobre a nova capital de Israel, Jerusalém. Muita gente criticando o Trump, a imprensa internacional de uma forma geral, a imprensa oficial ela é sempre esquerda, né? Então o negócio é combater o Trump, não importa que atitude Trump tome ou se ele vai cumprir as suas promessas de campanha, seus compromissos eleitorais. Então nós vamos mostrar que Trump, em relação a Jerusalém, ele não só apenas cumpriu uma promessa de campanha, mas como também ele cumpriu um compromisso do Congresso norte-americano e também de promessas dos outros presidentes que prometeram a capital em Jerusalém e não cumpriram, se acovardaram. Mas Trump não é covarde. Ele está dando uma lição ao mundo esquerdista, de como a direita governa com firmeza e coragem. Vamos lá, vamos ao vídeo que você vai ver os flagrantes das promessas dos outros presidentes norte-americanos e no final você vai ver o discurso do Trump. Vamos lá. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Muito bem, meus amigos, então essa é a palavra, como eu mostrei a vocês, os presidentes norte-americanos todos estavam compromissados com a oficialização da capital de Israel em Jerusalém. Isso é uma briga religiosa de muitos anos, de muitos séculos, vazou séculos e séculos, e os judeus têm as razões deles. Os palestinos chegaram lá há pouco tempo. Os palestinos não têm uma história com Jerusalém. Então, essa é um tema que o Dossiê História vai ter oportunidade de aprofundar esse tema com mais detalhes em programas futuros. Muito bem, agora vamos, antes de passar para a segunda parte do nosso programa, vamos a um pequeno intervalo e já retornamos. Isso é você.
Muito bem, meus amigos, então vamos aqui dar início à segunda parte do nosso programa. E hoje nós vamos entrevistar um jovem sobre uma temática do momento, uma coisa extremamente palpitante e que interessa a todos os nossos telespectadores. O tema de hoje é o mercado de moedas digitais, as chamadas criptomoedas. Então nós vamos hoje conhecer um pouco o que é a criptomoeda, como se investe na criptomoeda e que é a moeda do futuro. Quer queiram ou não queiram, os estados vão ter que se adaptar a essa moeda, a criptomoeda, que é a moeda digital. E para falar sobre o tema, eu trouxe um jovem que é um dos poucos no Brasil que conhece essa matéria, que é especialista nessa matéria. E ele aqui vai dar muitas dicas para nós, porque você pode agora estar imaginando, moeda digital é uma bolha, isso não vai dar em nada, não é assim. Então nós vamos conhecer um pouco da história da moeda e o Wesley vai dar para nós uma visão geral sobre esse tema. Bom dia, Wesley. Bom dia. Tudo bem? Eu vou dar um bom dia para você e uma boa noite. Bom dia porque nós estamos gravando hoje na terça-feira pela manhã. Mas como esse programa está sendo gravado para ir ao ar na sexta-feira, sábado e domingo, então eu vou te dar um bom dia e vou dar também uma boa noite àqueles telespectadores que vão nos assistir à noite. Tudo bem com você? Bem, ótimo. Wesley, eu queria que você desse para nós uma visão geral, assim, como surgiu o Bitcoin, o que é o Bitcoin, o conceito. Aliás, falando em Bitcoin, Bitcoin é uma das moedas digitais. Nós temos outras moedas digitais. Então, eu queria que você, primeiro, desse um apanhado histórico para nós, como surgiu essa moeda, como a pessoa que bolou isso aí, qual foi a visão que ele teve a início sobre a moeda digital. A princípio, a moeda digital, né, o Bitcoin especificamente, ele começou em 2009. Essa moeda, ninguém sabe ao certo quem foi o verdadeiro criador dessa moeda, né, mas supõe que seja... o primeiro nome dele foi um nome japonês, Satoshi Nakamoto, se não me engano. E a partir de 2009, a proposta da moeda era apenas um experimento de moeda digital, né, para onde pudesse ser transmitida de uma pessoa para outra, fazer pagamentos sem precisar de um banco, um cartão de crédito ou usar dinheiro e papel, né? E a proposta também era de ser uma transação anônima. Então, se eu tenho minha carteira e passo um dinheiro para a sua carteira, aquilo ali só fica um número, né? Que é o número da carteira, mas não tem o seu nome ali, seus dados pessoais ali nessa carteira. Isso foi a proposta inicial, isso foi se desenvolvendo e hoje é um dos principais motivos do uso da criptomoeda, o anonimato, né? E o não uso de intermediários durante a transação. Mas você tem ideia de como surgiu, como ele tirou isso aí, igual um coelho da cartola? Como é que isso o que é? Uma combinação de números? O que é a moeda virtual? O que a primeira que surgiu foi o Bitcoin. Sim. E como isso foi bolado? Dizem que foi uma combinação de números e que essas combinações de números seriam limitadas. Sim. É isso? Isso. É uma explicação um pouco mais técnica, tá? Então, assim, a parte da criptomoeda, existem combinações numéricas, matemáticas, que representam cada moeda Bitcoin, entende? Então, essas moedas, a pessoa que criou uma fórmula matemática, né, complexa, onde que dentro de um padrão que você encontre, você possa descobrir se essa combinação de números se encaixa dentro desse padrão. Se você tem uma máquina, hoje existe a mineração de bitcoins, né? Então, se uma máquina que está minerando bitcoins, ela está ali fazendo vários cálculos e testando várias combinações de números. Se ela achar a combinação correta ali, uma das combinações que segue esse padrão, ela alerta a rede que encontrou um bitcoin, entendeu? Aí dentro desse padrão é que ela
consiste em entra numa chamada blockchain, mas isso aí eu vou ter que explicar do início, né, como é que funciona o sistema. O blockchain seria um livro contábil digital, né? Sim. Seria um livro contábil virtual, né? Só para situar o nosso telespectador em relação a isso. Isso, então. A princípio, a pessoa que criou a criptomoeda, Bitcoin, ela teve essa noção de que encontrar essa combinação, né, é uma coisa complexa. Ele poderia ter criado o Bitcoin e já ter dado todas as combinações, as fórmulas ali prontas, todas as combinações possíveis, entende? Só que se ele tivesse criado o Bitcoin nessas condições. E uma das criptomoedas, por exemplo, foi o Stellar. Stellar, quando foi criada a moeda Stellar, ela já foi liberada todas as moedas de uma vez, porque a fórmula matemática que ele criou, que os criadores utilizaram para gerar as moedas, já foi uma fórmula que já gerava as moedas automaticamente. Entendeu? As moedas já estavam prontas para serem distribuídas. É uma coisa mais técnica. Bom, eu sei, mas eu insisto ainda nessa temática para poder chegar na outra pergunta, que é o seguinte: se o Bitcoin é um jogo de números que aquele minerador, aquele que está lá garimpando o Bitcoin no sistema, ele consegue fazer a coincidência dos números, e quando ele coincide esses números, ele forma um Bitcoin. Chama-se minerador, o nome é uma analogia àquele que minera o ouro ou pedras preciosas, porque ele também achou uma preciosidade. Na realidade, ele achou uma preciosidade digital, né? Através da criptografia. Então é como se fosse o ouro. E no momento que ele faz essa coincidência, ele passou a ter um Bitcoin. Um Bitcoin hoje, minha gente, está valendo mais de 60 mil reais, né? 69 mil hoje. 69 mil. Então ele vai adquirir um Bitcoin que vale 69 mil reais por uma coincidência de números que ele achou no sistema. Por isso é que é analogia com o ouro. Então, agora sim eu posso chegar na outra pergunta sobre a bolha. O Bitcoin é uma bolha ou não é uma bolha? Eu faria ainda, como pergunta, uma analogia com o ouro. O ouro, por que o ouro é um metal precioso? Por que o ouro vale? Porque na realidade o ouro não é sequer um metal da Terra. Quando houve as explosões do universo há muitos bilhões de anos atrás, a Terra incorporou, que veio do espaço, o ouro, e foram formando-se os veios. Então, eles são esgotáveis. E por isso é a preciosidade do minério, do ouro. De mesma sorte, é o Bitcoin. Porque o Bitcoin está no sistema, é uma combinação de números, e ele um dia vai acabar. Quem tiver o Bitcoin vai ter uma supervalorização, porque aqueles Bitcoins que estão no sistema não tem como você incorporar mais. Então, dentro desse prognóstico, eu acredito que a bolha que todo mundo fala, que especula, na realidade ela não vai existir. Você acha qual o conceito que você faria de bolha aí? Vamos lá, primeiramente o conceito do Bitcoin. Ela é uma moeda, né, que ela não é centralizada, quer dizer, não depende de um governo, não depende de banco emitir essa moeda, não depende de impressoras do governo, né, imprimir dinheiro. Logicamente, ela é uma moeda que roda pela rede. Ninguém tem o poder de chegar lá e desligar o Bitcoin. Ela pode desligar o computador dela. Aquela carteira Bitcoin dela foi desligada. Mas toda a rede, enquanto tiver um computador da rede Bitcoin ligado, a rede está funcionando. E são milhões de computadores ligados. Entendeu? Então, primeiramente, está aí o primeiro valor do Bitcoin e das criptomoedas. O conceito de bolha vem do seguinte: quando existe uma ilusão sobre o valor de alguma coisa, né, de algum produto. Então, por exemplo, se tem gente que empreende de maneira certa, né,
utilizando conceitos certos, mas em cima de números errados. Então, por exemplo, se o governo empresta dinheiro e libera crédito demais para poder comprar imóveis, né, as construtoras de imóveis, imobiliários, vão começar a fazer casas porque aumentou a demanda por casas, né, e a oferta está baixa. Então, para equilibrar o mercado, as construtoras vão começar a construir casas, as pessoas vão ver a valorização, vai começar a investir nisso daí, vai começar a gastar dinheiro. O que acontece? Aquele mercado infla. A partir do momento que o crédito acaba, as pessoas já não têm mais condições de comprar mais esses imóveis. O que acontece? A bolha estoura, porque não há mais como comprar casas, o mercado da procura, né, abaixou e, logicamente, tem muita oferta. Então, muita empresa tem que fechar por ali, porque tem muita empresa, muita construtora fazendo muita casa e não tem gente para comprar, entende? Isso daí é um conceito. O que aconteceu? Existe uma maquiagem de preço aí. Por isso, a maioria das bolhas são dessa maneira, né? Então, o Bitcoin, diferente da bolha, não existe maquiagem de preço. O que faz o preço do Bitcoin é a natureza dele, é natural. É a oferta e demanda. Ninguém chega ali e empresta Bitcoin a juros baixos ou juros altos ou faz alguma coisa para maquiar o Bitcoin ou imprime Bitcoin para criar a inflação do Bitcoin. Não, muito pelo contrário. O Bitcoin ele tem uma capacidade limitada. Chegou ali no final, acabou. O Bitcoin pode ser minerado. A expectativa agora, é que seja minerado até 2140. Falando em mineração, como é que se minera o Bitcoin? É uma máquina especial, pô, você pode pegar o seu computador e minerar. Isso, então. Eu trouxe um vídeo que seria interessante. Então vamos passar o vídeo. Tem o primeiro vídeo que explica assim a parte de como funciona o Bitcoin, né, inicialmente, para as pessoas entenderem. O segundo seria da parte da mineração, que eu vou depois entrar em detalhes aqui, mas o vídeo então vamos passar o vídeo sobre o primeiro vídeo. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, Bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores, você pode usá-las em qualquer país, sua conta não pode ser cancelada e não existem requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como bitcoins são usadas hoje. Você pode comprar jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Vimos aí a noção do que seja a mineração, né? Agora, eu te pergunto, você pode fazer mineração no seu computadorzinho aqui? Ou num PC? Enfim. Sim. Vamos levar a seguinte consideração. A mineração, ela consiste em cálculos matemáticos. Se fosse para minerar Bitcoin, você pode minerar até de uma folha de papel. A questão é a eficiência. Um computador é ótimo em matemática, né? Tanto que ele que faz os cálculos super complexos para a gente hoje. Então, mas se for para poder fazer cálculos simplesmente por teste, você pode pegar um papel e fazer suas próprias contas ali. Desde que você, quando você chegar no resultado final, você vai ver, opa, bateu com uma sequência que é um Bitcoin ou não. Aí você vai saber. Então, quando começou o Bitcoin, era muito fácil achar um Bitcoin. Então, um simples notebook, com seu processador
ali no computador, poderia minerar Bitcoin e facilmente iria encontrar os primeiros Bitcoins. Conforme o tempo foi passando, a potência do processador, a capacidade dele de minerar Bitcoin era muito baixa. Então começaram a se utilizar placas de jogos no computador, chamadas placas de vídeo, placas gráficas. Elas têm uma arquitetura que teve uma vantagem muito acima na mineração comparado ao processador comum do computador. Então muita gente, eu comecei na parte do processador, depois eu passei também para a placa de vídeo quando eu comecei a minerar Bitcoin. Quando passa a placa de vídeo, você tem aquele estouro de velocidade. Depois descobriram que existe uma forma de você criar um chip com uma arquitetura própria para isso, que consome muito menos energia. Entende? Hoje consome muito menos energia. Exatamente. Então, o custo de energia comparado a uma placa de computador gráfica é muito inferior no custo. Porque o grande desafio do minerador é o custo da energia que ele vai despender para fazer a mineração. Isso hoje é o que faz valer a pena minerar Bitcoin ou não. Hoje, se você for minerar do seu computador de casa, você vai gastar mais energia elétrica do que você consegue minerar de Bitcoin. Para você fazer a ideia, hoje é muito difícil você achar. Vou entrar numa coisa mais específica aqui. Quando você quer minerar Bitcoin, hoje é muito difícil você achar uma moeda, mesmo com os equipamentos especializados em Bitcoin. Você sozinho sendo muito difícil. Então o que você faz? Você se junta com um grupo. Eu quero minerar Bitcoin, você quer minerar Bitcoin, cada um chega aqui com sua máquina e vamos fazer uma rede. A minha máquina, por exemplo, pode ter metade da potência da sua. Então, eu vou minerar metade da quantidade que você minera. Então, eu vou verificar uma sequência de números, você verifica outra sequência de números, nós compartilhamos quais são os blocos que nós processamos. Ó, daqui até aqui, nessa sequência eu processo, daqui até aqui você processa e vamos assim sucessivamente. O que acontece? Quando nós achamos um Bitcoin, achei um Bitcoin. Nós vamos dividir esse Bitcoin proporcional ao que cada um colaborou no processo dessa sequência. Se eu processei 10 blocos, você processou 20, eu vou receber 1/3, você recebe 2/3 desse Bitcoin. Entende? Hoje, isso é chamado de pool de mineração, na tradução direta, piscina de mineração. Então, isso é o que as pessoas fazem hoje. Ninguém minera sozinho, muito difícil, né? Perfeito. Bom, então podemos aqui avançar um pouco mais. Já vimos que não é uma bolha, o que é o Bitcoin. Você tem mais algum vídeo para passar? Tem, o segundo vídeo demonstra um pouco sobre como funciona a mineração de Bitcoin. Então vamos lá, vamos ao segundo vídeo. Mineração de Bitcoins. O Bitcoin opera como uma rede P2P. Isso significa que todo mundo que usa Bitcoin é uma pequena fração do banco de Bitcoin. Mas de onde vêm os Bitcoins? Com dinheiro de papel, um governo decide quando imprimir e distribuir dinheiro. O Bitcoin não tem um governo central. Com o Bitcoin, os mineradores utilizam programas especiais de computador para resolver problemas matemáticos e recebem uma comissão de Bitcoins em troca desse trabalho. Isso fornece uma maneira inteligente de emitir moeda e também incentiva mais pessoas a minerar. Quanto mais mineiros operando transações de Bitcoin, mais a rede se torna segura. A rede Bitcoin altera automaticamente a dificuldade dos problemas matemáticos dependendo de quão rápido eles estão sendo resolvidos. Desde a criação dos Bitcoins, os mineiros resolvem esses problemas matemáticos com os processadores de seus computadores. E não demorou, os mineiros descobriram que as placas gráficas utilizadas para jogos eram muito mais adequadas para esse tipo de trabalho. Entretanto, por serem mais rápidas, as placas gráficas usam mais eletricidade e geram uma grande quantidade de calor. Os primeiros produtos comerciais voltados para a mineração de Bitcoin incluem chips que foram programados para esse tipo de trabalho, então são mais eficientes. ASIC, ou circuito interno de aplicação específica, são chips que foram concebidos especificamente para a mineração Bitcoin. A tecnologia ASIC fez a mineração de Bitcoin se tornar ainda mais rápida, utilizando menos energia.
Como a popularidade de bitcoins aumenta, mais mineiros aderiram à rede, tornando mais difícil para as pessoas resolverem os problemas matemáticos. Para superar isso, mineiros desenvolveram uma maneira de trabalhar juntos em piscinas, as chamadas pools. As piscinas, ou os pools de mineração, resolvem esses problemas matemáticos mais rapidamente do que os seus membros individuais, e cada mineiro é recompensado proporcionalmente à quantidade de trabalho que ele ou ela proporciona. A mineração é uma parte importante e integrante do Bitcoin, pois garante a segurança, mantendo a rede Bitcoin estável. Eu te pergunto o seguinte: por que o Bitcoin está subindo tanto? Por que essa supervalorização? O que é que provoca isso no mercado? Seria uma especulação? Seria a participação dos estados nacionais que estão participando do Bitcoin? A Venezuela, por exemplo, agora quer montar uma moeda, né? Só que a Venezuela é uma brincadeira, né? Agora, há outros estados nacionais, como a Rússia, a China, o próprio Japão, enfim, a Coreia, e eles estão trabalhando em cima das moedas digitais. Como é que você vê esse contexto aí? Então, esse contexto é um pouco complexo para dizer, né? Assim, não existe uma certeza do porquê isso acontece. O que existe é a opinião. Então, a princípio, o Bitcoin já foi proibido em diversos países, né? Na China, então, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, você vê lá. A China proibiu o Bitcoin, mas não consegue segurar esse mercado, né? O Bitcoin, ele vem subindo, dado o conhecimento que as pessoas tomam dele, né? Pelo menos na minha opinião. As pessoas vão conhecendo o Bitcoin, vem o seu uso, né? Principalmente para transações bancárias grandes, por exemplo, você quer... Bancos chineses, principalmente, eles gostam muito da ideia do Bitcoin. Eles usam muito Bitcoin e outras criptomoedas. Principalmente porque, às vezes, você quer transferir um dinheiro de um lugar para o outro, uma quantia grande, e, às vezes, por causa de para passar por uma transação bancária, demora dias, até meses, dependendo da quantia. Né? O governo pode barreirar. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin, quando você transfere, em papo de alguns minutos, ali, chega na carteira da outra pessoa. Certo? Então, essa subida, o Bitcoin vem subindo desde lá de 2009, isso não vem de agora. E às vezes que eu já escutei, que eu comecei, o Bitcoin começou em 2008, comecei por volta de final de 2009 para 2010. E desde essa época eu escuto, Bitcoin vai cair, Bitcoin é bolha. E é uma bolha que não costura, né? Ele vem subindo, devagar, e... Teve algumas quedas, sim, teve umas subidas. Agora, esse ano foi uma coisa, assim, excepcional. O Bitcoin começou o ano, se não me engano, foi com 3 a 4 mil reais. Agora está a 69, então quem pegou 3 mil botou lá, hoje está com quase 70 mil reais. Né? Então, eu acredito que agora, neste ano, questão de opinião, devido à grande divulgação do Bitcoin, dado até o eToro falou, né, vários sistemas de trading, né, eles começaram a divulgar sobre Bitcoins, a televisão, o Fantástico disse sobre Bitcoins, vários jornais da Globo também disseram sobre Bitcoin, e as pessoas tomam curiosidade sobre isso, vão pesquisar a respeito, se interessam, compram Bitcoin e dado esse fator de muita gente comprando Bitcoin, o Bitcoin dispara. Também tem um fator político. O Bitcoin ele também funciona de uma maneira inversa, né? Que eu já reparei isso. Inversa a situação política. Quando a situação política está mais crítica, o Bitcoin valoriza mais. Dado a liberdade que o Bitcoin te dá, uma liberdade econômica que praticamente nenhuma moeda estatal te dá, né? Você paga na hora ali para a pessoa. Quanto à mineração, eu gostaria só de tirar uma dúvida de uma coisa também. Quando acabar a mineração de moedas, os mineradores não vão ficar ociosos. Eles vão poder continuar minerando. A questão é, quando eu transmito o meu Bitcoin para a sua carteira, eu tenho uma pequena porcentagem de taxa que eu pago para os mineradores. Como foi dito aqui, o Bitcoin, desde seu surgimento, ele tem lá um livro chamado blockchain. É uma
um arquivo que diz, desde o momento que foi criado o Bitcoin, que estava na tal carteira, e todo o trajeto dele. O anonimato é dado pelo fato que você não sabe de quem é aquela carteira. Mas se a partir do momento que eu disser, ó, esse número de carteira aqui é minha, qualquer um pode pegar e rastrear onde eu gastei, porque onde eu não gastei meu dinheiro. É aberto para qualquer um. Então, dada essa transação, os mineradores vão dizer, opa, você quer transmitir um dinheiro para outra carteira. Então, ele vai pegar essa transação, vai verificar a sua carteira, vai ver se você tem esses bitcoins e vai validar, dizer, ok, isso está válido, isso está valendo para outra carteira. Entendeu? Conforme a taxa que você paga para o minerador, essa transmissão pode ser mais rápida ou mais lenta. Se eu não tenho prioridade em transferir esse dinheiro logo para você, paga uma taxa baixa. Se eu tenho querendo quase instantâneo, taxa alta. Entendeu? E isso é dado também pela quantidade de transação. Tem muita transação, naquele instante, a taxa aumenta. O fato que isso pode implicar é o seguinte: existe uma empresa chamada Steam. Steam é uma empresa que vende jogos, a maior vendedora de jogos eletrônicos do mundo. Sabendo que o mercado de jogos, muita gente subestima, mas é um mercado que movimenta mais dinheiro que a indústria cinematográfica de Hollywood. E essa empresa aceitou Bitcoin para comprar jogos. Então, recentemente ela falou, eu vou encerrar aceitar Bitcoin. Por quê? Dado esse aumento do Bitcoin, muita gente está fazendo transação e a taxa sobe. A Steam falou, olha, meu lucro em cada jogo não é um lucro muito grande. Então, eu não vou aceitar mais Bitcoin porque eu estou tomando prejuízo. Então, dado esse tempo, que é devido a essa subida, essa alta. Mas aí excessiva. Não teria mais lucro em vez de prejuízo? Teria mais lucro, mas o que acontece é que ela bota proporcional ao valor. Como eu disse, os mineradores recebem uma taxa. Essa taxa é pouca, mas para pequenas empresas ou algumas empresas que têm um lucro muito pouco, essa taxa é um diferencial. Ah, entendi. Entende? Entendi. Então essa isso passa a ser um custeio, né? Custa. Então hoje varia de 0,1% a 0,5%. Uma transação, números reais... Mas hoje o Bitcoin, você pode sair daqui do Brasil, chegar na Europa, ir a um restaurante, a um hotel e pagar em Bitcoin. Pode. Então, existem outras moedas também, outras criptomoedas. Não existe só Bitcoin. Se hoje existe a criptomoeda Bitcoin, que foi a primeira que surgiu, ela cobra essa taxa, existem outras, por exemplo, a IOTA. A IOTA, ela não cobra taxa nenhuma. Se eu passar 5 iotas para a sua conta, ela não cobra. É um outro sistema, outra moeda que chegou. Por isso existem várias criptomoedas. Quais são as mais importantes que estão aí? As criptomoedas que mais estão se destacando hoje é o Bitcoin, Ethereum, Dash. Atualmente também chegou a Bitcoin Cash. Todas elas têm mineração? Todas elas têm mineração. Uma outra não, muito raro, mas como eu deixei, por exemplo, agora, Estelar. Minerou e achou, ganhou uma fortuna. O Bitcoin está quase 70 mil reais. Sim. E as outras? As outras eu tenho aqui uma tabela aqui de preços em tempo real do que está acontecendo agora. Podemos passar? Podemos passar. Vou colocar aqui no monitor. Já em tempo real. Essas aí na tela aí, aquelas ali são os símbolos das criptomoedas que são agora famosas, né? Tem a Dash ali, tem a Stellar, como eu falei, tem a Monero também, que tem subido bastante. Tá, então vamos ver aí como funciona o mercado em tempo real, né? Isso. Então, tem que botar aqui na tela aqui. Tem que trocar aqui na tela. Tem que colocar na tela aqui. Como é que faz para trocar a tela? Então, continuando só, então, fazendo uns comentários. Existe essa valorização, essa desvalorização, enquanto ele está colocando na tela, né? E, por exemplo, hoje você pode também trocar uma moeda por outra, né? Por exemplo, eu quero comprar Littlecoin. Littlecoin é uma das moedas também que se destaca muito, é uma das que começou também.
Só que eu não tenho um... Little coin quer dizer, em inglês, pequena moeda. Né? Little, acho que light seria mais uma moeda leve, né? Então aqui, tá aqui a lista, só estou esperando ele colocar ali. Aqui, tá aí, o comando está aqui, ó. Então, vamos ver temos aqui a valorização das moedas. Muita gente fala só de Bitcoin. Então temos aqui quantas moedas temos, né? São muitas moedas mesmo, de criptomoedas. Temos aqui o valor de quanto que hoje temos em Bitcoin. E essas variações são a todo minuto, a todo instante, né? Quer dizer que se a pessoa ficar, vamos dizer assim, vidrada no computador e nessa tabela, ele, em frações de segundos e minutos, ele acaba ganhando bom dinheiro, porque ele compra e vende. Sim, sim. Tem pessoas que fazem isso, sim. Né? Bom, eu então também gosto de fazer isso. Existem... Nosso Master Luciano aqui tá colocando aqui o... Tá certo, já. É isso aí. Conseguimos aqui. Então, isso está em tempo real, né? Em tempo real, dá uma dimensão para o nosso telespectador como é que funciona essa moeda. Né? Então, nós temos... Um pouco para cá, tem que botar mais o nome da... Isso, então temos aí... Vou tentar aumentar um pouco... Isso está em tempo real, são as operações que estão se realizando agora, neste momento, no mundo inteiro. Isso. Então temos aqui, deixa eu ajustar. Não tem como ficar maior não, para o telespectador poder acompanhar essa leitura, Luciano? Só no computador. Aumentar aí no computador. Então tá. Então tá carregando aqui? Tá. Então nós temos lá Dash, né? $1.207. Aquele 9,59% lá, o que está lá em cima é o que? O que eu já valorizou? Hein? Isso, esse é o valor da Dash. O que é uma Dash? Dash é uma das criptomoedas, né? Sim. Então ele está carregando ali do servidor. Deixa eu ver aqui o outro servidor do lado aqui, ó. Isso aqui, por enquanto que ele carrega lá, tem esse daqui. Aqui são algumas criptomoedas. Isso aqui é uma das exchange, que a gente chama, que é onde negocia os bitcoins, tá? E bitcoins e outras criptomoedas, né? Então temos aqui a valorização de hoje. O que nós podemos ver aqui? Que o Bitcoin hoje, ele deu uma desvalorizada de 5,4. Embora ele tenha subido todo esse tempo, né, do ano, uma proporção muito grande, de ontem para hoje ele desvalorizou 5,4. Então eu te pergunto o seguinte, o camarada que estava atento, hoje pela manhã, ele vendeu o Bitcoin dele lá, pelo valor que estava cotado. Isso. E depois ele poderia ter comprado com a desvalorização, ele ter ganho, além do tudo que ele já ganhou no Bitcoin, ele poderia ter ganho mais 5, qualquer coisa por cento só na desvalorização do Bitcoin. Então você ganha na valorização e pode ganhar na desvalorização. Pode. Tem muita gente hoje nesse mundo que está disponível, que não tem compromisso mais com o horário de trabalho. Tem de que se dedica, que está em casa e fica em casa e está ganhando dinheiro com isso. Isso. Tem muita gente que está fazendo isso. Se dedica exclusivamente a isso daí. Esse aí também chama day trading, né? Sim. Isso não existe só pelo Bitcoin, nem pelas criptomoedas. Isso existe em todo o mercado financeiro. Tanto na hora de comprar commodity, como ações de empresas, também fazem isso. Agora, das criptomoedas é mais interessante, para quem gosta de fazer isso. Porque essa flutuação do valor, ela
é uma jogada boa. Então temos ali, ó, diversas moedas, ó. Littlecoin 7,8%, Ethereum valorizou 10%, Zcash 4,1%, tem moeda que ela valoriza muito, mas muito mesmo, ó. ELS valorizou 20%, Quantum valorizou quase 50%. Bom, então o que a gente quis dar aqui ao nosso telespectador é uma visão geral, negocial, de como pode se ganhar dinheiro com o Bitcoin, tá? E aqui, uma coisa que a gente quer deixar bem claro é que o Bitcoin realmente não é uma bolha. Não pode ser uma bolha. É uma opção segura de negócio. Agora, o futuro é que vai dizer isso aí, né? Sim. Mas isso é o futuro já no presente. Meu caro amigo Wesley. O Wesley também é minerador, ele é um técnico em computação, está se formando lá no LNCC e é muito dedicado a essa atividade. Você quer deixar algum telefone, se algum telespectador se interessar por uma consulta sua, quer deixar um telefone seu? Pode pegar no Qual meu é telefone. O seu telefone? Operadora 11. Operadora 11. 993 16 0875. Então pode repetir? 993 16 0875. Ok. Wesley, muito obrigado. Vamos marcar aqui um novo programa mais à frente para que a gente possa desenvolver esse tema cada vez mais com pormenores para trazer essas informações ao nosso telespectador. Muito bem. Meus amigos, eu fiquei devendo aqui um musical no último programa e por uma circunstância técnica não podemos trazer esse musical. Mas hoje não vai ter problema. Hoje não vai ter acidente técnico, vamos dizer assim, para a veiculação desse vídeo. Eu vou trazer uma música lírica, Laudate Dominum, de Mozart, um chamado boy soprano, um menino soprano norueguês, Axel Rikvin, 14 anos de idade. Ele é um grande intérprete de Bach, Handel e Mozart, um gênio do canto. A voz de soprano é uma voz feminina, mas ele tem como menino essa voz de soprano, o que é um dom da natureza e que ele está desenvolvendo. Ele pode até com o tempo perder essa voz, porque ele vai ficar adulto, vai mudar a voz, etc. Mas hoje ele é um gênio do canto. Então vamos a esse vídeo e eu ofereço ao meu convidado entrevistado de hoje e aos nossos caríssimos telespectadores. Então vamos lá, Laudate Dominum, de Mozart.
Muito bem, meus amigos, estamos então no final do nosso programa. Eu agradeço a audiência, a confiança depositada em nosso programa ao longo desse ano. Estamos aqui renovando o nosso compromisso com vocês para um retorno no próximo ano e desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano e que todas as expectativas e os sonhos de vocês sejam realizados. Na semana que vem apresentaremos um novo documentário sobre o tema do Brasil Paralelo. É um excelente documentário, imperdível, que ficará para o deleite de vocês neste final de ano. E eu retornarei ao vivo com uma nova programação e um novo cenário no ano que vem. Feliz Natal a todos vocês e até o ano que vem.